Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, pessoal, eu tô um pouquinho sumido aí dos vídeos aí, tive uns problemas pessoais e eu vim dar o meu testemunho hoje, um pouco da minha vida, né, que tá acontecendo. Eu tava muito angustiada esses dias, chorando muito, eu tava me sentindo assim muito sozinha, apesar de ter muita fé em Deus, de ter força, mas sempre tem uma coisa negativa que ela acaba chegando uma hora que você acaba desmoronando, né? O seu chão cai. E eu, nos outros vídeos que eu falei, né, que amanhã eu tenho uma ultrassom pra fazer, né, que é a ultrassom da mama, que a médica pediu, que tinha dado um nódulo. E eu não saio de casa, gente. Eu sou muito caseira, eu não gosto de sair de casa. E essa semana eu fui atravessar a rua pela padaria comprar pão para minha filha de manhã, que ela queria pão e refrigerante. E na hora que eu fui atravessar, no portão da minha casa já, não tava vindo nada. Eu olhei dos dois lados, não tinha nada. Quando eu pisei o pé na rua, eu vi aquela van do nada, gente. Aí eu coloquei as mãos no rosto, falei, Senhor, coloquei as mãos no rosto. Ali naquele momento eu falei, eu vou morrer. Porque ele veio numa velocidade. E aí ele freou em cima de mim e falou, assustou, né? Realmente fiquei muito assustada. Quem não se assusta, né? Aí eu entrei pra dentro pensando, falei, meu Deus. E aí quando aconteceram muitas coisas assim ruins, entendeu, pessoal? Pode ser que muitas pessoas não acreditem nisso que eu vou falar. Mas de madrugada, o chuveiro ligando, eu levantei pra ver, não era ninguém. Então eu posso que isso é uma coisa espiritual, né? E passos pela casa, tanto que eu não consigo dormir mais no escuro, eu só durmo com uma luz meio difusa, né? Aquele brinquedinho que a minha filha tem. E nervosismo, eu e meu esposo ela brigando muito. E as coisas dando tudo errado. Tudo errado. Aí, assim, eu não quero aqui me vitimizar pra vocês, não, gente. Mas, sabe quando você acha, o chão vai se abrindo, né? E aí, por mais que eu ore, que eu fale com Deus, parece que tá uma conexão que não tava chegando até Deus. Aí, atrás da minha filha, sobre a chácara, que ela vai casar, né? E aí a gente ia vir todo mundo no carro. E aí meu marido tava 20 por hora, gente. 20 por hora não é muito rápido, né? Aí chegou no palio, a gente não viu carro nenhum, gente. Carro nenhum. Só escutando uma pancada. Meu marido bateu no carro. A pancada foi, sabe, por ser 20 por hora, entrou pra dentro do carro do homem, um senhor de idade. E aí o volante virou, nós quase entramos dentro de uma casa que tinha. E aí foi todo mundo sem entender nada. Aquele choque, sabe? Eu tava com segurança, e quando bateu do meu lado, aí deu o barco, eu fui pra cima, apertou até o peito. Falei, meu Deus. E a gente ficou em choque, falei, Deus. Aí ele ficou sem entender, porque ele tem 5 anos, gente, de carta, nunca bateu. Nós já fomos pra Santos, nós fomos pra Mato Grosso, pra Bauru, sabe? Já fomos pra várias cidades, nunca bateu esse carro, nunca aconteceu acidente, graças a Deus. E de uma hora pra outra, tudo virou de ponta cabeça. Eu comecei num desânimo tão grande do canal, sabe? Querendo desistir também. Inclusive, tem um canal aí da rede vizinha que eu excluí ele, entendeu? Excluí ele porque
Tava exigindo muito assim, como eu não posso pegar muito vassoura, ficar muito esfregando tapete, muito esfregando as coisas. E tava exigindo muito, aí eu falei, não, eu vou ficar só com o YouTube, porque o meu propósito é o YouTube, entendeu? Eu falei com Deus, falei, não, eu quero crescer nesse canal. Aí as pessoas ficam assim, ai, paredes mesmo, ficam assim, ai, você vai conseguir, é difícil, é difícil. Eu falei, não, mas eu vou lutar. Eu vou lutar, vai chegar uma hora que Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. Eu tenho esse propósito dentro de mim, gente. Aí eu fiquei, sabe, assim, deprimida, tudo. E uma pressão dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Eu fui da igreja, né? Estava na igreja há mais de 8 anos que eu frequentava a igreja, né? E eu fui batizada, tudo. E aí eu peguei e me afastei, gente. Durante uns 7 anos eu estava afastada. Aí até que eu vi que não aguentava mais. Quando as coisas começam a ficar muito apertadas, sem Jesus, sem Deus você não consegue, gente. Só com a força do teu braço para você lutar, você não consegue. Eu falo por experiência minha, entendeu? Eu não tô aqui para ficar falando, ai, vai procurar tal religião, vai fazer tal. Não, gente, faça o que o coração de vocês mandam. O que vocês estão sentindo, entendeu? Não faça nada por impulso, nada, nada. Aí eu voltei e eu não quero sair nunca mais, gente, dos braços de Jesus. É o melhor conforto, a melhor solução da sua vida. Não é o seu irmão, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu marido. É Deus, gente. Se apegue com Ele, porque as coisas elas estão de uma maneira. Eu tô com casos de depressão, meu marido também tá depressivo. Só que eu vou vencer, né? Vencer essa doença maldita, porque eu não nasci com essa doença, né? Desculpa, gente. Eu não nasci com isso, eu não quero, não aceito isso em mim, entendeu? Eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa pra frente, sabe? Que tudo vai dar certo, tudo, sabe? Só que aí tem hora que eu caio, gente. A gente é ser humano, a gente é fraco, entendeu? Por mais que você quer, que você subir, que você quer ficar forte, você tem que ficar forte, porque a casa precisa de você, os filhos, o marido, as pessoas que habitam aqui dentro precisam de mim, entendeu? Eu sou a base forte da casa, a estrutura dela também. E se eu cair, cai tudo. Então, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não estou, né? Esses dias eu tô sumida dos vídeos porque bateu uma tristeza muito grande de não fazer mais, entendeu? Só que aí toca no meu coração assim, mas é isso que você queria, entendeu? Não deixa isso te usar, entendeu? E eu sei que eu vou sair dessa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou sair dessa, né? Muitas pessoas, elas vêm, elas falam demais, entendeu? Tem pessoa que tá ali pra te levantar e tem pessoas que tá pra te empurrar pro buraco, entendeu? Uma palavra mal colocada, assim, mal falada, ela te leva pro poço, ela leva qualquer um pro poço. E quando a pessoa dá uma palavra que seja bem sucedida para a vida da pessoa, ela levanta, entendeu? Eu não sei se é inveja, o que foi que entrou na minha vida, sabe? Mas minha vida virou de ponta cabeça, né? Esses dias eu chamou no portão, aí eu cheguei lá no portão não tinha ninguém, entendeu? Então, tem muitas pessoas que falam assim, você tá errada, isso aqui. Gente, se Deus existe, o diabo também existe, entendeu? E ele tá pra matar, roubar e destruir. E eu sei porque eu já vi muitas coisas, eu já vi coisas espirituais, entendeu?
Eu já não sei o que... Então, se fosse só eu, mas pessoas a mais da minha família viram junto comigo, entendeu? Se fosse só eu, o povo não ia acreditar, mas pessoas viram. E essa última filha minha, aqui da filha minha, tinha uma mulher, ela morava numa... Essa casa que eu morava, assim, era dentro da cidade, mas era uma data muito grande, você falava que era uma chácara. Mas eu pagava aluguel, mas era uma data muito grande. Então o povo falava que era chácara. E tinha várias frutas, tinha pomar, sabe, um monte de coisa. E lá eu engravidei da Maria Clara. E na gravidez da Maria Clara, sempre tem um vizinho lá. Gente, não é que eu não gosto das pessoas, cara. Mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não gosto mais de contar minha vida pra ninguém. Porque eu já tomei muita chapuletada por isso mesmo. Eu não gosto de vizinho dentro da minha casa, não gosto de conviver na casa de vizinho. Eu não gosto de ficar muita gente dentro de casa, sabe? Até parentes também, sabe? Eu não vou na casa de ninguém, não gosto que venha na minha casa também. Muitas pessoas, não falando todas, com exceção, né? Mas tem pessoas que ela vem na sua vida, ela vem na sua vida para cuidar da tua vida, não para agregar na tua vida. Ela vem para te saber o que você tem, como você está vivendo, entendeu? Então eu preferi afastar. Então eu prefiro ficar neutra. Não tenho raiva de ninguém, gente. Não tenho ódio de ninguém. Eu gosto de todo mundo, só que eu gosto de viver a minha vida. Sabe? Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de conversa. Sabe? Quando eu via meu nome envolvido no meio de muitas coisas. Então eu ficava triste. Poxa, às vezes era uma coisa que eu nem fazia, meu nome estava rodando. Então, por isso eu fiquei, não que eu fiquei amarga, mas eu preferi guardar pra mim, ficar no meu cantinho, entendeu? Eu vivo com meus filhos, com meu marido, com meus cachorros, cuidando das minhas plantas. Se eu sair com meu marido, eu vou sair. Eu tenho todos os lugares pra você ir, não ficar socada na casa de ninguém. E essa mulher, ela era vizinha, e quando a gente se mudou, ela veio e entrou. E ela bebia assim umas pinguinhas, gente, e eu morava no centro. E essa mulher morava do lado. E eu grávida, ela ali xeretando todos os dias. Meu marido chegava do serviço e essa mulher estava atrás. Aí eu vinha pra cá, meu marido chegava, ela vinha atrás. Quando meu marido não estava, ela não estava. Era só meu marido chegar. Eu percebi que ela estava com uma intimidade muito feia pro lado do meu esposo. Até que um dia ela pegou, meu marido estava assim, ela veio, grudou ele assim, pegou nas pernas dele. E eu não gostei. Eu chamei a atenção dela, falei assim, a partir de hoje eu não quero que você venha aqui mais. Você bebe, né, então eu não tenho nada contra, mas eu não quero você aqui mais. Olha, aí que eu dei de trancar o portão. Ela chegar, o portão estava trancado. Aí ela falou pra vizinha, falou assim, olha, eu vou fazer macumba pra essa moça. Ela não sabe que aguarda ela, eu tenho um monte de vela em casa e eu vou fazer uma macumba bem brava pra ela. Gente, eu tô falando por mim, tá? Eu vivi isso. Passei os 9 meses da minha gravidez com várias dores na barriga, por baixo. Dores que eu não aguentava, tanta pontada que eu sentia. Ia ao médico, o médico falava assim, você não tem nada. Vou dar exame para São Paulo, você não tem nada, o bebê tá bem. Aí começou, gente, roupas minhas que estavam no varal, quando eu recolher, eu era espetada, eu vivia toda cheia de furo, cada agulha desse tamanho nas minhas roupas. O local que eu ia deitar na cama, espetava as costas, agulha, travesseiro, agulha. No berço da neném, agulha, que era um bercinho, que ela não tinha nem nascido ainda, mas já estava prontinho, já à espera. E aí, ninguém estava acreditando em mim. Até que um dia, a minha cunhada foi pegar não sei o que ela foi pegar no travesseiro da bebê, e ela espetou a mão dela. Uma agulha desse tamanho. Aí ela falou assim, realmente agulha. E uma outra cunhada minha viu também na roupa do varal, ela atravessava. Então, pessoal, aí eu com aquela dor da bebê e um mau cheiro muito suportável por baixo. E tanto que o médico, geralmente tem médicos que não acreditam, mas o médico, ele olhou pra mim, era um japonês, eu lembro até outro. Até hoje eu lembro desse médico, ele falou assim, ô Eliana, isso aqui é espiritual.
Você não tem nada, 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 nada. Você brigou com alguém, alguém tem raiva de você, porque eu acho que fizeram algo pra você. Aí eu peguei e falei assim, será, doutor? Ele falou assim, não tem lógica. A medicina já fez tudo que eu tinha que fazer e eu com dor, com dor. Inclusive, eu morava perto de uma mulher, tem pessoas muito boas, eu lembro ela roupa pra mim, porque eu não aguentava andar, gente. Eu não conseguia andar de tanta dor, até eu ganhar bebê. E na hora que eu fui ganhar bebê, a médica fez ultrassom, falou assim, chamou meu esposo e falou, olha, você opta pela mãe ou pelo bebê, porque as duas estão correndo risco de vida. Aí meu esposo falou assim, não, eu opto pela minha esposa, que já tinha o Cauê, né? Aí ele assinou o termo lá, falou assim, ó, a gente vai tentar salvar as duas, mas uma das duas vai embora. Pessoal, a hora que eu entrei naquela sala, a médica falou assim, Liana, a bebê tá toda colada nos seus órgãos. E então você está correndo um risco e ela também. Mas a gente vai tentar salvar, se for possível, a gente vai salvar você. Aí eu já entrei triste, falei, não, meu Deus, não vai acontecer nada. Aí quando eu entrei dentro daquela sala para ganhar bebê, a anestesista veio, eu tava gelada, as mãos geladas. E orando, orando, orando. Aí veio, gente, é uma equipe toda feminina, a pediatra, todo mundo era feminino. Aí fez, eu não vi mais nada. Eu só sei que eu fui pra sala, pro quarto, né? Com a bebê já, eu vomitando por causa da anestesia, tava toda inchada, me enchei muito rápido. E eu tava com uma sonda, inclusive eu tenho marcas, né, que eu fiquei com 2 sondas assim, e pra drenar, que me deu hemorragia, tudo. E aí eu não enxergava nada, tava tudo turvo ainda, bebê mamando assim, aí eu passando mal, e eu tinha um bebê do lado que tinha acabado de ganhar a moça bebê do lado, e o meu vômito foi longe, precisou trocar a bebê que tava do lado, e eu passei muito mal, gente, era outro dia, era 11 horas da manhã, eu estava vomitando ainda, os médicos tudo preocupados, não sabia o que fazer, né? E aí o que aconteceu? A médica chegou, antes da médica chegar, eu via, gente, era tudo branco os lençóis, aquele monte de piolho subindo em mim. Um monte de piolho, aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu falei, vou perguntar pra moça ao lado, falei assim, eu lembro até o nome dela hoje, falei assim, ô Mara, você tá vendo alguma coisa nos lençóis, em mim aqui? Ela falou assim, não, só tá um pouquinho sujo de sangue. Só eu vi os piolhos. Aí eu falei, nossa, os médicos vão chegar e vão ver. A equipe médica entrou, normal, começou a pedir pressão, tudo, né? Procedimento normal. Ela falou assim, ó, Eliana, Deus tem um propósito, Ele tem muito grande na sua vida. Tanto você como a bebê era para ter morrido. Graças a Deus nós conseguimos salvar vocês duas. E eu acho que você, pelos anos que a gente tem de medicina, a gente nunca viu uma coisa assim. Eu acho que é espiritual. Mais uma vez, falaram que era espiritual. Pessoal, me examinaram tudo. Ela falou assim, o que aconteceu dentro daquela sala era você ter morrido. Você e a bebê. Né? E aí, eu vim pra casa. Eu vim pra casa com a bebê. Já vim com depressão pós-parto. E eu não conseguia cuidar da bebê, não conseguia cuidar de mim. E 2 horas da manhã, chegando quase às 3 da manhã, o meu esposo foi deitar no outro quarto, né? Os meninos, porque com medo de dormir comigo na cama por causa da bebê. E ela estava deitada comigo assim. E no sonho, eu estava. Isso era sonho, tá? Eu estava sonhando que tinha um monte de gato, aquele monte, tinha gato tudo quanto é cor, tudo quanto é jeito,
não deixava nem eu e minha mãe passar. E aí aquele monte de gato, e eu acordei, né, no meio da madrugada, acordei assustada, nossa, assustada, falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Falei, graças a Deus foi só um sonho. E eu, pessoal, eu já tive gato, né, porque os outros cachorros que eu tive, que já morreram, eles eram habitados por um gato, né, eles andavam normal com os gatos, esses já não gostam. Aí os gatos eram mansos, eu tinha esse gatinho rajadinho, e eu vi quando subiu uma coisa em mim. Eu tava com um lençol coberto pela calor, e eu senti que foi subindo em mim. Quando subiu em mim, eu vi que era meu gato, aí eu falei o nome dele. Fofinho, vai pra lá, fofinho. Ele me atacou. Gente, ele me atacou de uma maneira. Ele agarrou as garras nas minhas pernas, unha nas minhas pernas, e eu gritando, pedindo socorro, socorro. E ninguém. Aí quando eu falei, sangue de Cristo tem poder, o gato saiu. O gato saiu. Aí no outro dia, cedo de manhã, eu chorando. Falei, eu fui atacada e ninguém me escutava. Atacada por quem? Eu falei, o gato me pegou, o fofinho me atacou. E aí não tinha como ninguém ver, né, gente? Porque estava visível. Quando tirou o lençol, as minhas pernas estavam toda cortada, toda arranhada pelo gato. E aí o meu marido ficou nervoso, falou, cadê esse gato? Vou pegar esse gato, porque eu vou sumir com esse gato. Sabe onde encontraram o gato? Lá na lavanderia, tinha uma estante com os produtos de limpeza. Ele estava deitado como se estivesse dormindo, emboladinho assim, morto, gente. Morto, duro, mas duro que nem um pau. Então, aí a gente começou a chamar os pastores, chamar o pastor. E aí o pastor falou assim, isso aqui é espiritual, foi feito macumba pra você. Depois descobrimos que essa mulher, ela fez macumba realmente. Feitiço, foi pego, gente, porque todo mundo viu, era coisa que acontecia ali. E aí tava ali ainda, e eu peguei meu filho, nessa época meu marido trabalhava à noite também. Eu falei, tu compra, e o meu filho era bebê, o cão era pequeno ainda, acho que tinha seus 3 anos e pouco, para 4. Aí ele falou, mamãe, pega pra mim biscoito. No que eu fui a escada, pra passar do meu quarto pra sala, tinha a copa, e da copa pra cozinha tinha um degrau pra descer na escada. Eu bati, gente, caí. Eu senti, quando colocou alguma coisa na minha frente, que eu caí, eu bati esse dente meu aqui. Ele é colocado, gente, eu bati o dente, quebrei o dente. Quase para abrir a barriga, já tinha tirado os pontos, mas ainda estava sensível. E eu nessas clínicas com a bebê mamando, gente, bebê, e eu com a boca inchada desse tamanho, muito. Gente, eu sofri muito. Aí eu fui para a igreja, o que me curou foi a igreja. Não vou ficar aqui falando, né, que igreja, né, nada, não quero falar de religião. Mas o que me curou foi na igreja, gente. Eu fui para a igreja e todo mundo que ele saiu. E aí eu falei, nossa, foi restaurada a minha vida, agora é outra. Depois deu uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco, para 3. Eu senti várias dores de novo na barriga, comecei a sentir dores. Até que um dia eu fui no médico e eu fui estar com hidrosalpinge. Hidrosalpinge é uma doença que dá nas trompas, né? E aí tem que retirar, gente. Aí tava tudo programado, eu vou falar rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, gente, porque a minha vida é um livro, entendeu? É um livro, se eu for falar tudo aqui, minha vida é um livro. E vou resumir para vocês entenderem. E eu fui, né? Eu já tava, marcou tudo, eu tive acompanhamento tudo no caso de neurologista. E aí eu fui, a médica falou assim, tá marcado já a cirurgia. Eu internei na véspera, né? Pra fazer tudo, os procedimentos. E eu senti um cheiro muito forte de flores. Aquelas flores, sabe, gente? Eu falo de flores de defunto, eu falo, né? De velório. E aí eu não conhecia a moça, estava no meu quarto, falei assim, você estava sentindo um cheiro
forte de flor. Eu falei assim, Nina, tá insuportável, não estou aguentando também. Eu comecei a orar, eu falei, ai meu Deus, eu comecei a ficar com medo, eu tava com muito medo. Eu nunca tive tanto medo na minha vida de fazer a cirurgia como eu estava. Aí fui. No outro dia chegou os médicos, me prepararam tudo e fui pro centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, gente, o mesmo cheiro acompanhou. Gente, tive que ir lá, o Billy e o Todd se atacaram ali, a Leste tá no cio, e eles começaram a se atacar ali, que é uma beleza, gente. Então, aí, gente, aí sentiram esse cheiro forte, né? E continuou fazendo, né, os procedimentos. E eu passei muito mal, quando ela me abriu, ela até comentou que tava um brugudu. Tava tudo danado, sabe? Perfurar minha bexiga, tava tudo colada. E aí tirou o trompa, tirou o ovário, eu fiquei só com o ovário. E tiraram tudo que tinha que tirar. E aí teve que fechar rápido, que deu hemorragia, começou a dar um monte de complicação. E ela, sabe, orando ali dentro, ela falava assim, gente, a médica falava assim, o que tá aqui, tá querendo levar ela, não vai levar não. Meu Deus é maior. Entendeu? Meu Deus é maior. Então, gente, então eu creio que é uma coisa espiritual, entendeu? E se a gente não se apegar com Deus, o mal tá aí, ele existe sim, tá? Muitas pessoas que estavam comigo presenciou muitas coisas, viram muitas coisas, não foi só eu, gente também, que não é da... Então, gente, aí é isso aí. Então, são relatos que aconteceram da minha vida e vou buscar Deus, vou ter força, né? Só Ele para nos alimentar, né? E eu vou sair dessa, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, né? Mais uma coisa que eu tenho que falar também é sobre os meus pets, né? Essa semana eu estava vendo lá uns comentários, né? E eu também me preocupo também quando eu vejo animais amarrados dentro de quartinhos, sabe? Eu fico preocupada também. Nossa, sendo maltratado. Eu não tô criticando quem perguntou não, gente, mas eu não sei se ela é inscrita, se ela estava vendo o canal por ver. Ela comentou, poxa, esse cachorro amarrado na corrente, uma corrente curtinha. Gente, o Lion, pra quem vê meus vídeos anteriores, viu falando que o Lion ele só fica amarrado na hora de comer, gente. Porque senão ele ataca os cachorros. Ele é um chau-chau, gente, ele é um cachorro grande, os outros cachorros são pequenos. Então ele é muito ciumento. Se ele soltar ele, nossa, ele mata os cachorros. Então por isso que eu prendo ele. E ele é muito bravo, ele já tá com meu filho, já tá com meu esposo, já tá com muitas vezes aqui em casa. Então eu não posso deixar ele assim quando ele tá comendo. Quando ele não tá comendo, ele fica normal com os animais. Ele anda pra lá e pra cá, normal. Fica mais dentro de casa do que lá fora. Lá eu vou ao banheiro, ele aqui empurra a porta do banheiro pra entrar. Aí se deixar ele dorme do lado do vaso sanitário onde eu tô ali fazendo a necessidade, ele tá ali do lado. Né? Se eu vou ao banho, ele espera sair do box. Então assim, é um cachorro que não... Gente, quem sou eu pra maltratar animais? Eu amo os animais, eu amo a natureza. Na cidade da minha mãe, aqui próximo, aqui, num sítio, uma onça parda, gente, pegou um cavalo. O cavalo tava vivo ainda, ela abriu o cavalo todo, ela comeu aqui, tudo assim, arranhou o pescoço, as veias pulando, o cavalo atrás, sabe? Então aquilo me doeu todo o meu coração, porque, gente, eu gosto muito de cavalo, eu gosto de vaca, sem exceção, eu gosto de todos os animais. Passarinho, papagaio, peixe, tudo. Sabe, então, inclusive, tem pessoas que falam assim, você gosta mais de cachorro, de animais do que de gente. E eu gosto, tanto amor que eu tenho pelos animais, né? E a Kiara, gente, a Kiara já tá velhinha, né? Então, o que que acontece? Pra mim castrar ela, eu tenho medo, porque pela idade dela também, entendeu? Então, o que que acontece? Eu deixo ela, não deixo eles pegarem ela, né?
ela não tem cria. Mas, como ela tem um probleminha de sopro, sabe, no coração, então eu não facilito, gente. Eu posso perder minha cachorra. Eu já tive uma amiga que perdeu a dela assim. Então, o que acontece? O Todd, aquele dia, gente, era até uma brincadeira, porque ele subiu pra comer a comida que tava da Kiara. Só que depois eu fui lá no quarto, levei comida pra ela come petisco, aquele sachêzinho também de carne que eu compro, sabe? Ela tá gordinha, né, Kiki? E então não se preocupa, gente. Na minha casa não tem maus trato. Eu não maltrato animal nenhum. Eu gosto de todos os bichinhos, já tive gato, sabe? Então, não foi um só não, eu já tive uns 4 gatos já. Tinha um gato meu que chamava Apolo, ele dormia até em cima da cachorra que eu tinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês, né, gostem do vídeo, para quem se identificou, para quem está passando por isso também. O que eu tenho um conselho é que todos, sabe, sem Deus a gente não consegue, gente. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é filho, não é marido que vai salvar você, gente. Vai salvar é Deus. Quem vai fortalecer você, a família, ela fortalece sim, mas quem dá sabe, aquela base para você é Deus. É Ele que dá aquela sustância, sabe, no nosso coração, aquele vazio que nada preenche. É Deus, gente. É Ele que está aqui dentro da gente. Entendeu? Você tem que ter fé, sim. Mas se você não buscar o alimento, você não consegue, gente. Então, gente, espero que vocês fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês. Tchau.